Nós estamos aqui com o professor Marcelo Afonso, que veio falar um pouquinho sobre animais hoje para vocês. E nós vamos falar sobre as diferenças entre o animal tido como vira-lata, o animal sem raça definida, e o animal de raça. Quais são as diferenças, as principais características? E, professor, por favor, a palavra está com você. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite da Roseli e quero parabenizar a Roseli e todo mundo que está por trás disso, direto ou indiretamente, ligado ao ESPA. Esse espetacular trabalho que é desenvolvido, incansável trabalho que é desenvolvido, e que eu, sempre que puder, vou abraçar essa causa. Abraço essa causa como uma questão de pessoal, né? Eu tenho isso dentro de mim, então para mim é fácil, é legal estar aqui, né, para falar alguma coisa, para ver se existe uma conscientização maior das pessoas em relação às coisas. E esse trabalho do ESPA é espetacular, espero que ele sempre frutifique cada vez mais e que sempre, cada vez mais dê mais certo ainda. Obrigada, pode contar professor. comigo sempre que precisar. Bom, em relação a esse tema de adoção, né, aliás, o tema não é adoção, mas a gente já vai entrar nessa história da adoção, porque eu acho que a gente tem que fazer uma conscientização de todo mundo em relação a essa história de raça de cachorro e cachorro sem raça definida, que é o vira-lata, né? Que também já tem uns apelidos aí que andaram dando para vira-lata, né? Um monte de gracinhas que se fazem a respeito do vira-lata, mas coisas carinhosas. O animal em si, em primeiro lugar, é importante que se saiba que o animal, é um lema do ESPA isso, não é um brinquedo, né? Então, a princípio, a gente tem que ter na cabeça que é um ser vivo e que tem que ser tratado com todo o cuidado e carinho do mundo, né? Independente de ser de raça ou de ser de vira-lata, não importa qual seja. Vamos entender o seguinte, né? Essa história do vira-lata é uma história que aconteceu ao longo dos anos, né? Porque se a gente for pensar um pouquinho na história do cão, do cachorro, o cachorro, vamos colocar uns 2 séculos atrás, ele existia para trabalhar, né? Então ele precisava trabalhar para sobreviver. Então ele era usado onde? No campo. Era um cachorro que ou era pastor de ovelha, ou carregava trenó, ou ia para caça, mas ele tinha uma função determinada. Vigiar a propriedade. Vigiar a propriedade, defesa. Ele era usado para isso. Ele né? era um então, instrumento. Ele era um instrumento de trabalho ou de proteção, seja lá o que for. Só que com o êxodo do campo, né, com a migração do campo em massa para as cidades, né, os cachorros começaram a perder um pouco a função que eles tinham. Perderam um pouco não, totalmente, porque eles saíram do campo, foram para a cidade e eles não iam mais executar nenhum trabalho e acabaram sendo usados como bibelôs ou como pets, como filhos, como, né? Símbolo de status e por aí foi, né? Só que nós estávamos falando numa época que a gente tinha aí, no máximo, tem uns dados estatísticos que eu andei olhando muito interessantes. Na Primeira Guerra, mais ou menos perto da Primeira Guerra, 1912, ali, aquela um pouquinho antes, né? Tinham 70 raças de cachorro. 70. Hoje tem 400 raças, quase 400 raças de cachorro. Então, você vê, em pouco mais de 100 anos, o boom de raças de cachorro que aconteceu. Como que surge uma raça de um determinado cachorro? Bom, na verdade, o que acontece? Então, voltando àquela linha de raciocínio. Quando o cachorro foi do campo para a cidade e começou a ter um outro enfoque em cima do bicho, começaram a aparecer os criadores, né? E pegavam essas determinadas raças, né? Cão pastor, ou seja lá qual for, e começavam a fazer criações e valorizar as características do cachorro, né? Então vamos supor, eu tenho um cachorro que tem uma característica de ter uma orelha comprida. E é legal, porque é bacana, é bonitinho. Então, vamos pegar aquela família que tem o pai e a mãe de orelha comprida e vamos cruzar. E vamos ter a chance grande de ter mais cachorros com orelha comprida. Só que aí aparece o de orelha curta, eu segrego, né? E eu vou mantendo aquela característica dentro da família e para fixar que aquela característica vai ser sempre dominante ou sempre tem a chance maior de aparecer, eu vou começar a cruzar animais, o pai com a filha, a mãe com o filho, o avô com a neta, e eu começo a fazer esses cruzamentos incestuosos, né? Para cada vez fixar mais as características que eu quero que o cachorro tenha, porque é legal, porque valoriza o cachorro, porque custa mais dinheiro, porque tem mais saída, porque é mais bacana. Então, esses cruzamentos incestuosos vão fortalecendo também a chance... Características e também os genes de ruins, doenças, né? Ruins.
Porque o cachorro, ele estatisticamente, ele tem uma tendência a ter problema genético muito maior do que o ser humano, né? Então, a gente pode até pôr um dado estatístico assim, 1 em cada 4 cachorros tem problema genético, né? Então, se eu pego esse cachorro que tem um problema genético e começo a fazer cruzamento incestuoso com ele, esse gene complicado começa a ficar cada vez mais presente na raça. E aí o que acaba acontecendo? Aquele gene responsável por aquela doença ou por aquele problema fica característico da doença inerente à raça. Não é uma doença inerente à raça, é uma doença que foi selecionada ali para ficar naquele ambiente e ficar cada vez mais marcante na raça, porque a gente está promovendo uma seleção artificial, na verdade, né? Em contrapartida, o vira-lata, ele vem de uma grande mistura, de uma diversidade genética e é tido como um animal mais resistente Sim. a doenças, até pela própria seleção natural. Exatamente. Então, o professor poderia falar um pouquinho dessa seleção natural? Então, essa seleção natural é o que deveria acontecer com todos, né? Então, como a gente não pode manipular isso, o cachorro ficou livre, ele teve a liberdade de cruzar e de trocar material genético com outros animais que não fossem da mesma família dele, né? Consequentemente, esses genes mais complicados, que poderiam ficar mais presentes naquela raça, eles acabam se diluindo, espalhando, e as tendências a problema genético ficam bem menores, porque isso acaba diluindo, né? Então, e outra coisa, quando você faz um cruzamento entre raças diferentes, tal, de forma natural, o que acaba acontecendo é que esses cachorros, eles vão ser obrigados a se adaptar ao ambiente, né? Se eles tiverem condições de se adaptar, eles se adaptam. Se eles não tiverem condições de se adaptar, eles vão ser eliminados. Isso é o princípio darwinista do processo, né? Da seleção natural. Então, os que ficaram a partir desses cruzamentos aleatórios, que é o que a gente chama de vira-lata hoje, são cachorros extremamente adaptados ao ambiente. Então, são resistentes a muitas coisas. Problema genético, como eu falei, a tendência de ter problema genético é mínima. Você reduz isso assim drasticamente. Você tem cachorros, na minha visão, muito mais bonitos e fortes e saudáveis, né? E 10 vezes mais carinhosos do que os cachorros de raça. A ESPA, ela prega isso, né? Que as pessoas prefiram a adoção do que comprar um animal. Os vira-latas, eles são mais saudáveis, eles são mais resistentes por essa seleção natural que o professor está explicando, né? E nós recomendamos para as pessoas que queiram adotar, que prefiram o vira-lata, e se atentando sempre aos princípios de guarda responsável. A guarda responsável é o que eu falei no começo, ela tem que ser fundamental em qualquer tipo de animal, né? Não só o vira-lata, como em qualquer um, porque essa história de você comprar o cachorro de raça, de criadores, que a gente também discute um pouco a respeito disso, da forma como esses criadores atuam, né? Acaba sendo um presente, né? Que a mãe vai lá, compra o cachorrinho de raça para a criança, ela é um troféuzinho, um brinquedinho para a criança. Isso não é responsável, né? Isso não é consciente, isso não é responsável. Então, eu acho que quem pega um vira-lata está mesmo afim de ter um animal, né? Porque não tem uma linhagem, não tem nada. O cara foi lá para adotar aquele cachorro. Eu acho que quem adota, assim, de cara, já tem essa consciência inerente, Sim. Né? E cuidar, vacinar, castrar, cuidar desse animal, propiciar uma vida saudável, uma vida confortável. Lembrando que não é um brinquedo, é uma Exatamente. Vida que está sob a sua responsabilidade. E é essa mensagem aí que a ESPA deixa para vocês. Eu agradeço a presença do professor e a contribuição aí para o nosso projeto. Imagina. Em termos financeiros, né, a gente pensa, o cachorro exige cuidado, exige gasto, exige veterinário. Se você contabilizar isso, você pegar um cachorro de raça, eu vi esse dado estatístico esses dias, você pegar um dog alemão, por exemplo, ele sai em média, com todos os cuidados que tem que ter, da raça e a ração, uma série de coisas, uma faixa de R$ 5.500 por ano para se criar um cachorro desse. Um vira-lata sai 5 vezes menos do que isso, né? Porque ele também não precisa de grandes coisas, por causa que é uma raça mais resistente, né? Por ser uma raça mais resistente, ele também é mais econômico, né? Então isso é importante. E nos dias também. De hoje é importante, Muito é um fator importante para a família decidir. Muito importante, né? Então vamos hastear essa bandeira do vira-lata. Quem olhar para ele vai se apaixonar sempre, porque ele é apaixonante, né? Com certeza. Ele é muito mais apaixonante, carente, dócil. É um animal perfeito para a gente ter em casa. Eu agradeço a presença mais uma vez
E sempre que a gente puder fazer uma informação ou outra diferente, a gente vai estar junto aí. Obrigada, Tá bom? professor.